Muito boa noite, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma live de aquecimento da nossa Semana do Controle da Acne. Uma semana de aulas online gratuitas, onde eu vou te ensinar, eu vou te passar o passo a passo para você conseguir vencer os surtos de acne sem medicamento, sem ficar sofrendo com efeitos colaterais e como ter resultados rápidos em menos de 2 meses. Tá? Para participar, você precisa se cadastrar, então clica no link que está lá na minha bio e se inscreve, entra no grupo de WhatsApp para não perder nenhuma informação. E o tema de hoje é alimentação saudável. Será que tudo aquilo que falam pra gente que é saudável, realmente é saudável? Será que tudo aquilo que a gente vê como alimento saudável, que a indústria passa pra gente como alimentação saudável, faz bem para quem tem acne? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje. A gente também vai ter presença, a gente vai ter um bate-papo com uma aluna que passou por esse processo de mudança alimentar, que conseguiu ter essa melhora da pele, melhorou a acne e com resultados super rápidos, gente, para você ter noção da importância da parte alimentar para nossa saúde e para nossa pele. Então vamos chegando, sejam muito bem-vindas. Quem já está aqui agora, gente, olha, primeira coisa que eu quero é todo mundo aqui curtindo essa live, compartilhando essa live, clica aqui no aviãozinho, no branquinho, compartilha com a amiga, com a prima, com aquela pessoa que você conhece, que você acha que deveria estar aqui agora, para aprender tudo sobre os mitos dos alimentos saudáveis, que muitas vezes pode ser que você esteja cometendo esses erros. Tá? Por que é importante esse tema para toda essa semana, né, de controle da acne que a gente está conversando? Porque isso é uma coisa que eu ouço muito comentário, me mandam muito na caixinha de perguntas. Nossa, Michele, mas eu já como bem, eu já tenho uma alimentação saudável e continuo com acne. Será que não é o seu caso? Será que você não está consumindo alguns desses alimentos? Ou não está consumindo demais esses alimentos todos os dias? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, tá? E antes da gente começar, é importante a gente ter bem claro na cabeça o que seria esse alimento saudável, né? Que muitas pessoas confundem ou não entendem. Porque alimento, gente, para ser um alimento saudável, para aquilo que a gente consome ser alguma coisa saudável, ela tem que não apenas alimentar e saciar a nossa fome, né? Isso é importante, é lógico. Mas se você está com fome e come ali um pratão de batata frita, você está matando a sua fome, está se saciando, mas você não está se nutrindo. Você está colocando para dentro um excesso de carboidrato e fritura. Então, para ser uma coisa saudável, ela tem sim que te saciar, tem que matar a sua fome, mas ela também precisa te nutrir. Tem que passar para você, né, te fornecer os nutrientes, as vitaminas e os minerais que o seu corpo precisa. E também precisa não trazer nenhum tipo de prejuízo para a sua saúde. Muito pelo contrário, ela precisa melhorar a sua saúde. Então, alguns alimentos que você consome que prejudicam principalmente a sua saúde intestinal, não pode ser considerado um alimento saudável. E o intestino, gente, para quem tem acne, é extremamente importante. O intestino, ele é chave. Ele é chave para você ter equilíbrio hormonal, ele é chave para você ter melhora o seu sistema imunológico funcionando em dia. Ele é chave para você absorver bem as vitaminas e os minerais, produzir vitaminas e minerais. Então, o intestino, gente, já tem vários estudos que mostram vários problemas relacionados à má saúde intestinal, à desbiose intestinal, que vão desde acne até SOP, endometriose, resistência à insulina, obesidade, inclusive alguns cânceres que são dependentes de hormônio, câncer de mama. Porque o intestino, ele está super relacionado com o equilíbrio dos níveis de estrogênio. Então, se a gente não tem um intestino que funciona, a gente pode sim ter um quadro de predominância estrogênica, que é uma das causas também da gente ter acne. Também pode acontecer.
Então a gente precisa prestar muito bem nos alimentos que a gente consome para que eles não prejudiquem a nossa saúde intestinal. Quando você sente desconfortos no intestino, e eu quero saber agora quem que tá aqui, e eu tenho certeza, gente, eu ponho minha mão no fogo, que quem tá aqui, que sofre com acne, que tem acne inflamada, eu tenho certeza como você também não tem algum tipo de desconforto intestinal. Coloca aqui pra mim. Se você não tem um intestino que às vezes funciona, às vezes não. Ou que tem muito gás. Ou que tem dores. Ou mesmo dor de cabeça, enxaqueca. Coloca aqui pra mim se o seu intestino não tem esses problemas. Se você não sofre com isso. Porque mais de 40% das mulheres que têm acne têm problemas intestinais. Por quê? Porque a pessoa continua ingerindo e consumindo alimentos que são inflamatórios. Alimentos saudáveis que são inflamatórios para o intestino. Olha a Lígia falando, Gente, vamos ser honestos aqui agora. Quem aqui que não tem um intestino que não funciona, que tem algum tipo de desconforto intestinal? Gente, esses sintomas que eu falei agora, eu vou falar para vocês. É um alarme da casa de vocês apitando para todos os lados que tá pegando fogo. A Dani, gases e estufamento. DNE Tavares, Gente, é muito comum. Porque o intestino é chave. E para falar um pouquinho sobre algum desses alimentos, depois eu vou passar aqui, vou falar sobre outros e vou responder algumas perguntinhas também. Mas primeiro, vamos conversar com quem descobriu esse alimento, quem percebeu isso e teve melhora na acne rapidinho depois que conseguiu mudar a alimentação e remover esses alimentos. Vou chamar aqui agora, gente, a Andréia, querida, para conversar um pouquinho com a gente. Depois dos comentários, mas eu volto e respondo as perguntas de vocês. Vamos ver, Andréia, deu tudo certo? Vamos ver se a gente vai conseguir. A gente já testou, mas né, na hora tudo pode acontecer. Oi, Andréia. Oi, boa noite. Tudo bom? Tudo bem? Então tá bom. Agora você está mais recuperada do seu passeio. Sim. Consegui pentear os cabelos. Andréia, obrigada primeiro, viu, por aceitar o Sim. convite, por estar aqui participando com a gente, tirando um tempinho para contar a sua história, né, para as pessoas, para a gente motivar e para que elas saibam também, né, a importância que alguns alimentos podem ter na nossa saúde intestinal, como elas podem afetar a nossa saúde e também a nossa pele. Então, para a gente começar aqui, Andréia, só fala para a gente aqui qual a sua idade, de onde que você é e qual que foi a sua história com a acne. Se sempre você teve, se começou recentemente, conta um pouquinho pra gente. Tá. Eu tenho hoje 40 anos, né? A minha acne começou adulta já, na adolescência eu nunca tive. Depois que eu tive a minha primeira filha, depois que eu comecei a tomar aquele anticoncepcional, acho que da amamentação, eu creio que foi ali. Porque a partir dali eu comecei a ter acne e nunca... 10 anos, foram 10, ela vai fazer 12, minha filha, então foram 11 anos dermatologista, passando tudo que é tipo de creme no rosto, aquela coisa toda. Vai, inflama, melhora um pouquinho, até que eu conheci a doutora e ela me abriu os olhos, assim, tipo, já tinha feito exame de lactose, do leite eu já tinha parado, não deu lactose, mas eu não me sentia bem tomando leite. O leite eu já tinha excluído, assim, da vida. E aí agora eu tô tentando, ainda não é 100%, mas tô tentando excluir também os derivados, queijo, mas é como eu gosto muito, de vez em quando ainda como um pedacinho. E a base mesmo, quando eu conheci a doutora, foi o glúten, no meu caso, né? Eu parei com o glúten por 21 dias. O meu rosto, assim, desinflamou, assim... Eu não sei nem como explicar, não sei se tipo, eu digo pra ela que foi um milagre tirar o glúten da minha vida, assim, porque...
Faz muito mal mesmo. Não é que hoje assim eu digo assim, eu tirei 100%. Não, eu ainda como algumas coisas que tem, porque gosto, porque não aguento. Uhum. Mas assim, pode saber, se eu comer, ele já dá uma inflamadinha no outro dia, mas como agora eu já tenho isso na minha mente, né? Sigo de novo, como diz a doutora, a gente não pode ficar, não, fiz errado, agora vou chutar o balde. Não, Uhum. errou hoje, tudo bem, amanhã tu pega e volta, Uhum. segue a dieta de novo, né? Então, Uhum. assim, melhorou muito a minha pele. Hoje, ó, tenho bastante manchinhas, que ainda tá, Aham. ó, eu tô no processo ainda, mas já tá todas cicatrizadas. Antes eu tinha uns Aham. calombos aqui, assim, na testa. Entendi. Agora não tenho mais nada. E o que que você sentiu de outros sintomas, André, que você comentou ali, né, da questão intestinal que eu estava falando? Você também tinha esse tipo de desconforto? Muito. Gases, a barriga vivia estufada, inchada. Muitas vezes tinha que me deitar na cama e ficar massageando. Uns dias eu tinha diarreia, que não sabia do que. Outros dias eu tinha, ficava ressecada, 2, 3 dias sem ir ao banheiro, né? Uhum. E assim, hoje não sinto mais nada, assim, tô bem reguladinha, vou no banheiro uma vez por dia, 2 vezes, Uhum. mas bem certinho, assim. Melhorou muito. Entendi. Até na disposição, né? Eu Sim, creio que muda sim. porque a autoestima melhorando, tudo melhora, né? Uhum. E o que te atrapalhava de alguma forma assim no seu social quando você estava com acne ainda? Você, tinha alguma coisa que você deixava de fazer por causa da pele? Tudo, tudo. Eu evitava tirar foto, eu não queria mais ir em evento, eu não saía para lugar nenhum, eu evitava de ir porque tinha vergonha, né? De estar sempre a pele inflamada, porque além da acne, eu desenvolvi um problema psiquiátrico. Aparecia a acne, eu não conseguia me controlar sem estar lá Eu me mexendo, fuçando ela. lembro. Por quê? Porque ela inflamava, acabava coçando, e eu, Uhum. né? Na ânsia de tirar aquilo ali, que não ia sair, eu desenvolvi um outro problema. Então, eu não queria mais sair, porque ela estava sempre inflamada, com pus, com sangue, eu me destruía, assim, chegava a Uhum. escorrer assim, muitas vezes. Então, foi 2 problemas. Eu já não estava mais saindo de casa. Eu pensava assim, chegou novembro, foi quando eu conheci a doutora, eu pensei assim, como é que eu vou passar as festas de final de ano agora? Não foi? Como que eu vou sair de casa ou vou receber alguns amigos em casa? Não tinha mais nem, eu tinha umas festas para ir de final de Uhum. ano, eu pensei, eu não vou. Mas o ano retrasado eu já tinha cancelado, né? Não tinha ido devido às acnes. Eu falei, não, esse Uhum. ano eu vou ter que ir. Foi onde eu comecei. Eu comecei no finalzinho de novembro e eu consegui Isso. no dia 17 de dezembro, tá com o rosto bem seco, assim, fazer uma maquiagem e fui. Ai, E que agora que bom, eu tô saindo assim, André. ó, o que eu passo é um protetorzinho com cor e Uhum. vou assim. Antes não, antes, Deus, nem com maquiagem eu me sentia bem. Entendi. Maquiagem de sala, de profissional, Uhum. né? Não, eu me lembro de você falar mesmo, né? Que, porque daí a gente tem aquela urgência de coçar e às vezes até piorava a inflamação, né? Se fosse só Sim, deixar cicatrizar, mas a gente fica naquela vontade, até te passei algumas coisinhas, né, para você tentar isso. não mexer. Mas Até assim, as fotos que hoje eu você uso ela assim. as fotos que você me mandou depois, André, assim, em questão de 7 dias, né, que foi a primeira Foi foto que você me 7 dias mandou. já mudou muito, assim. Foi onde que dá mais ânimo de tu seguir, né? Os primeiros Uhum, dias eu sei que é difícil, mas depois, assim, que tu começa a uhum, ver o resultado, tu fala, nossa, uhum. vou seguir. É, por isso que eu falo, né? É. A primeira coisa que a gente tem que verificar é a questão alimentar. É o passo número um. Né? Sim, Depois a gente vê, a gente passa para a parte, né, de se tem algum tipo de problema mais intestinal, hormonal, mas a base a gente precisa checar a alimentação, porque muitas vezes o erro, né, tá muito aí. E o que que você consumia tanto de glúten? Eu lembro que você gostava muito de bolo, de pão, né? bolo, pão, bolacha, porque eu moro aqui no Rio Grande do Sul, acabei não falando, eu moro em Porto Alegre hoje, mas sempre tive costume de, meu café da manhã, eu comia aquelas bolachas caseiras com café. Mas não era assim uma, duas. Eram umas 4, 5, 6 bolachas. Uhum, Bolo, muito bolo caseiro, assim também, né? Era meu café e meu café da tarde. Desculpa. Então, tirei isso, né? uhum. Procurei comer mais saudável, assim, não tanto. Hoje, de vez em quando que eu não aguento, eu pego uma bolachinha, uma, e com um cafezinho, que eu adoro café preto, mas Uhum. consegui me controlar. Entendi. Então hoje a vida tá diferente. Tá diferente, graças a Deus. E a Ai, doutora, né? Como eu digo.
Obrigada. O que você falou que você queria fazer lá depois, na mensagem? Que eu tinha te inspirado a fazer o quê? Ah, devido a tudo isso, eu comecei o curso de nutrição. Tô no primeiro semestre, estou me apaixonando pela nutrição, porque é incrível como a alimentação muda a tua vida. Uhum. É incrível. Ai, olha, Andréia, fico muito feliz, viu, por você, por ter mudado um pouquinho assim da sua vida, por ter, né, te propiciado toda essa mudança, essas melhoras. Fico feliz demais, viu? E é Ah, eu claro, também, como passo para eu já te vocês disse. mas eu passo para vocês todo o conhecimento, mas eu sempre falo, é mérito de vocês, porque não adianta eu dar o meu 100, o meu 200% para vocês, se vocês não fizerem nada. Né? Não adianta vocês Sim, entrarem lá no programa, ter toda a informação na frente de vocês e ficarem parados. Então, assim, eu admiro porque é um mérito de vocês, né? Quando vocês têm resultado. Eu faço a minha parte, mas se vocês não fizerem nada também, e eu sei que você gostava muito, então não deve ter sido fácil, né? Passar por não, esse até hoje. processo. Mas ó, eu tô com um bolo aqui do meu lado e eu não comi, porque as minhas Uhum. filhas precisam, né? Elas Uhum. gostam, não tem como eu negar um bolo de chocolate. Mas tá aqui prontinho, mas eu não comi. Olha só, eu sei que é difícil Porque desenvolver. eu deixo mais para os final de semana, né? Para o final Uhum. de semana eu aproveitar, comer uma fatia de bolo, comer, Uhum. sabe? Sempre uma coisinha que eu goste, né? Mas não todos Entendi. os dias. Entendi. Esse é o segredo. Esse é o segredo. É, Ah, não todos os dias, né? Um dia na uhum. semana tu te dá um luxo, como eu Aham, digo, né? De comer uma coisinha que tu gosta, né? aham. Entendi. Ai, André, fico feliz. Muito obrigada, viu? Para você contar aqui rapidinho pra gente sua história. Sei que também não foi difícil, não foi fácil estar aqui. Não, não foi. Mais um desafio que você Consegue, conseguiu superar, graças a Deus. né? E muito Aham. obrigada mesmo, viu? Eu que agradeço, doutora. Um beijo. Um beijo. Deixa eu só abrir aqui antes, André, antes de você ir, Ah, deixa eu abrir aqui os comentários, se alguém tem alguma pergunta, né, pra gente responder. Deixa eu ver aqui. Alguém tinha falado sobre medicamentos, sobre intestino que não funciona. Vocês já viram, gente, a questão intestinal, a alimentação ela é chave. É o que mais modula a questão intestinal é a alimentação. O pessoal aqui desanimado, gente, tem solução, né? A gente precisa tem. fazer acontecer, né? Tomar as rédeas ali da situação e assumir a responsabilidade daquilo que está acontecendo com a gente. É a primeira coisa, né? É. Eu sei que não é fácil, mas tenta puxar um fundinho lá do fundo, a força de vontade, que a Uhum, gente consegue. uhum. No começo pode ser difícil, mas como você falou, depois a gente vê os resultados E aparecendo, é muito mais aham. fácil, dá um estímulo. Mas se você não tivesse começado, se você não tivesse tomado o primeiro passo, né, você nunca ia ter sentido essa melhora que te animou a continuar. Então, se a pessoa ficar parada, não adianta. E muitas vezes a gente vai, dermatologista começa a passar aqueles ácidos fortes, aquelas coisas, eu já tinha pele muito sensível, acabava piorando, né? Uhum, E é isso também que eu assim, acredito. Se tu iniciar um tratamento, tu vê até o final, vai até o final daquele. Porque eu, no fundo, eu misturava tudo. Já estava uhum, passando tudo que me diziam, o fulano me indicava, o ciclano. E então a pele não resiste, né? Minha uhum, pele era fininha, fininha. Agora tá melhorando tudo isso, até o aspecto da pele, assim, uhum. tudo. Sim, mas a primeira foto até que você me mandou, além da inflamação da acne que tinha diminuído bastante, o tom da sua pele estava diferente. O tom Sim, parecia que a pele tinha até clareado, tinha lugarzinhos que tinha mancha que não dava para ver mais essas manchinhas. Porque o glúten, né, como você falou, é uma coisa inflamatória para o nosso corpo. E tudo aquilo que inflama o nosso corpo, que inflama a pele, também deixa a gente muito mais predisposta a ter mancha. Porque a mancha nada sim. mais é do que resultado de uma inflamação. Então, se a gente inflama a nossa pele, inflama o corpo, a gente piora também a questão das manchas. Então, eu notei ali o tanto que tinha melhorado, né? Até a tonalidade da sua pele. Sim, bastante. Nem sem ter explicação, assim, só quem vê as fotos. Aham, Mas é. Eu não tenho muita nem coragem de ver, mas muitas vezes eu coloco uma do lado da outra só para eu, tipo assim, dar mais um gás ainda, uhum, né? Não, olha aí como era e como tá. Então vamos seguir, né? uhum, Tem que entendi. ser.
Ai, obrigada, viu, Andréia, por participar, por tirar um tempinho aqui para contar a sua história. Depois a gente se fala lá no privado, Então tá, eu que tá agradeço. bom? Tchau, tchau. Um beijo. Tchau. Beijo. E é isso, gente. Vocês estão vendo o tanto que o glúten é inflamatório? Como que os alimentos, e assim, ela consumia todos os dias, mas não necessariamente, ela consumia assim muito, né, em muita quantidade, mas não necessariamente você precisa consumir em tanta quantidade assim para você ter um efeito intestinal. Muitas vezes você consome pouca quantidade, mas consome todo santo dia, um pouquinho todo dia. E aí você acaba criando no seu corpo uma microinflamação, uma inflamação silenciosa que às vezes você não percebe, mas ela tá ali, ela tá se formando. E aí chega num ponto que o corpo não aguenta. Então, assim, o que a gente precisa aprender a fazer? Primeira coisa é não ter monotonia alimentar. O que é isso? É comer coisas variadas. É não comer sempre a mesma coisa. Não comer sempre pão no café da manhã. Não comer sempre tapioca. Não comer sempre cuscuz, gente. A gente tem que variar os alimentos. Você comer um prato de arroz, feijão, uma saladinha lá que você está acostumada e uma proteína, vai te alimentar? Vai te alimentar. É uma boa refeição? É uma boa refeição. Mas você comer isso todo santo dia, a mesma coisa, não está te nutrindo. Tem que ter cor no prato, gente. Se o prato não tem cor, está faltando fitoquímico, está faltando substâncias antioxidantes, está faltando substâncias anti-inflamatórias. Não dá para ficar com essa monotonia alimentar, comendo sempre as mesmas coisas. O corpo precisa disso. Você consome isso todos os dias, você está se alimentando, mas você está deficiente, você está desnutrida. Se você consome os mesmos alimentos, você está desnutrida. Então, assim, a gente precisa ter essa variação dos alimentos, a gente tem que saber os acompanhamentos desses alimentos, e a gente tem que saber outra coisa muito importante, que a maioria de vocês não faz, que é olhar rótulo, olhar lá atrás do rótulo, né? Olhar a lista de ingredientes dos alimentos. Quem aqui que tem esse hábito de olhar a lista de ingredientes? Fala aqui para mim. Quem que chega lá no mercado e fica olhando atrás, não a tabela nutricional, não, mas a lista dos ingredientes. Quem que tem esse hábito aqui? Porque a lista de ingredientes, ela fala muito mais pra gente do que simplesmente a tabela nutricional. A Isabi falando que olha sempre, Ana Clara nunca tive. Gente, a gente tem que sempre olhar a lista de ingredientes. E olhar principalmente o primeiro ingrediente que está lá na lista. O primeiro ingrediente da lista é aquele ingrediente que está em maior quantidade. Sempre assim a ordem dos ingredientes. Começa sempre por aqueles que estão em maior quantidade dentro daquele alimento, para os que estão em menor quantidade. Então não adianta você ir lá e comprar, por exemplo, um alimento integral e a farinha de trigo integral está lá no último da lista. Ela vai ter tudo menos farinha de trigo integral. Então, se você vai comprar, por exemplo, né, como me perguntaram na caixinha mais cedo, sobre o pão integral, se é bom, se não é, se é melhor do que o pão branco. Gente, o pão integral, a primeira coisa que ele tem que ter lá é farinha de trigo integral. Primeira coisa. Se ele tiver farinha de trigo enriquecida com não sei o que, já não é um bom pão integral. Então, primeiro você olha os primeiros ingredientes. Você compra lá um alimento que o primeiro ou o segundo alimento o ingrediente é açúcar, é puro açúcar. Aquilo vai te fazer bem? Aquilo é um alimento saudável? E eu vejo muito isso às vezes em granola, embalagem de granola, embalagem de barrinha de cereal, que você compra
achando que está se alimentando saudável. Olha lá, pega um alimento que você comprou hoje, pega lá depois dessa live. Um alimento que você comprou industrializado, olha no rótulo e vê qual que é o primeiro ingrediente que está lá. Se for farinha de trigo normal, se for, por exemplo, açúcar, não é um alimento saudável. Se lá nos primeiros ingredientes tem óleo vegetal, óleo de milho, óleo de canola, gordura vegetal, gordura saturada, isso não é um alimento saudável. Desculpa, gente, é porque eu vi a minha cachorra passando mal ali, me distrair. Então, a gente tem que aprender a olhar a lista dos ingredientes. Então, dos alimentos que passam para a gente que são saudáveis e que às vezes a gente acaba consumindo demais, achando que está fazendo a coisa certa e não tá, entra a granola, que você tem que olhar muito bem a lista de ingredientes, porque normalmente costuma ter açúcar lá no começo. Barrinha de cereal. Outra coisa que muitos de vocês fazem achando que é saudável, e não é um alimento que é saudável, é a atitude que vocês acham que é uma atitude boa e não é. Que é deixar de comer açúcar e substituir pelo adoçante artificial. Se você substituir o açúcar por adoçante, acesulfame, sacarina, sucralose, qual que é o outro que tem, gente? Aspartame. Fica no açúcar. Tem vários estudos mostrando como esses adoçantes eles causam câncer, gente. Como eles estão envolvidos no câncer. Câncer de intestino. Então a gente tem que começar a ler a lista dos ingredientes, tomar cuidado com esses alimentos que são passados para a gente como saudável e às vezes na pressa você come. Outro deles, isso é um erro que eu cometia, gente, tá? Quando eu não sabia, eu comia muito disso. E depois, quando eu fui ler a lista de ingredientes, eu vi que eu estava fazendo a maior burrada da minha vida, que é o bendito do clube social. Esses biscoitinhos de água e sal, que na pressa você cata, põe na bolsa e leva e come, são riquíssimos em gordura vegetal hidrogenada. Isso faz um mal para a gente que vocês nem imaginam. Para os nossos hormônios, para a nossa pele, para o nosso intestino. Se tem açúcar, tem óleo vegetal, tem gordura vegetal, gente, para que você vai consumir isso? Então presta atenção se você não é uma dessas pessoas que acha que está comendo saudável e no fundo está consumindo muito desses alimentos. Não tem como você ter resultado desse jeito. Você está achando que está fazendo uma coisa boa e não está. Bebida zero fazem mal para a pele também? Bebida zero, gente, tem adoçante. Esses mesmos adoçantes que eu acabei de mencionar. Tem corante. Tem o corante, gente, aquele refrigerante de cola, a tal da Coca-Cola. Tem um corante que os estudos já mostraram, tá? Estudo científico mostrando que eles também estão envolvidos no desenvolvimento de câncer. Que é um caramelo, não sei o que lá, que eu não lembro agora o número. Então, gente, o que é a chave aqui que eu quero que vocês levem para casa? A chave é não comer sempre as mesmas coisas todos os dias, fugir dessa monotonia alimentar, é a primeira coisa. Olhar a lista dos ingredientes e comparar. Você tem que levar para casa aquele alimento que tem a menor lista de ingredientes possível. Se tem muita sigla, muito nome que vocês não conhecem, não vale a pena. Procura mais. Então tem que prestar atenção naquilo que você come todos os dias. Porque nesse início, para você sentir o efeito desse alimento, você vai precisar cortar, não vai ter jeito. Você só vai conseguir perceber se você eliminar ele da sua rotina.
Então tem que ler a lista de ingredientes, tem que fugir da monotonia alimentar e tem que pensar sempre naqueles 3 pontos que eu falei de alimento saudável. Ele te alimenta, ele te sacia, ele te nutre, ele te dá vitaminas, te dá minerais, te dá aquilo que o seu corpo precisa para funcionar. E ele não piora a sua saúde. Ele tem que te trazer saúde e não te deixar doente. Se tem ingredientes que fazem mal para você, para o seu intestino, ele não está te deixando mais saudável. Então, guardem essas 3 coisas. Combinado, gente? Ovo. Estão perguntando aqui do ovo, se o ovo pode ser inflamatório. O ovo, o que vocês têm que pensar, como eu acabei de falar? Como que eu sei se eu estou consumindo alguma coisa que está me inflamando? O que você tem que pensar? E fazer uma lista, gente. Faz um diário alimentar. Anota aquilo que você consome todos os dias. Como que você percebe isso? Anotando e prestando atenção nos alimentos que você consome todos os dias. Porque se você tá com acne permanente, que você sente que você faz tudo e não melhora, não é alguma. Se for uma questão alimentar realmente, não vai ser um alimento que você consome esporadicamente no final de semana que está piorando a sua pele. É alguma coisa que está na sua rotina. É alguma coisa que você continua comendo e que está te inflamando. Não é a exceção que vai piorar a sua saúde e a sua pele. É a regra. É o que você faz todos os dias. Então, faça um diário alimentar e observe. Você consome o ovo todos os dias. O ovo, ele é um super alimento. É um alimento muito saudável, né? Um dos mais saudáveis e mais ricos, mais completos que tem. Mas para algumas pessoas, pode sim, né? Algumas pessoas têm algum tipo de alergia e sensibilidade às proteínas da clara. Então pode acontecer. É raro, não é uma coisa tão comum. Mas se você consome todos os dias, pode ser uma causa. Como que você faz para saber? Para de comer. Não tem jeito. Tem que tirar da dieta, tá? Para você perceber. Gente, ameixa. Como ameixa por conta do meu intestino, mas tenho acne inflamada. Ameixa pode piorar a acne. A gente não tem um alimento, uma coisa só que melhora ou que piora. É todo um conjunto alimentar. Você come uma ameixa que é saudável, mas come outra coisa que come um pão todo dia, bebe leite todo dia, come um derivado de leite todo dia, não é ameixa. É o alimento que é inflamatório que você está consumindo. Então não tem uma única coisa só que vai causar o que vai melhorar. É todo um conjunto. Por isso que é tão importante vocês fazerem o diário alimentar, gente. Vamos parar de ter preguiça. Vamos começar a anotar. Pega um caderninho, anota. Anota a sua alimentação, marca o que aconteceu com a sua saúde, o que você sentiu, se o seu sono piorou, se melhorou, se o seu intestino melhorou, se piorou. Tem que anotar tudo quando você consumir alguma coisa diferente da sua rotina. Ah, você tá com a sua alimentação agora não está não tá favorecendo o funcionamento do seu intestino. Deixe de comer esses alimentos que a gente sabe que são inflamatórios e se observa. Mas tem que anotar, gente, é o único jeito. Tá joia, gente? Como preparar a pele? Coloquei DIU de cobre. Vou parar com a pílula. Tem estratégias nutricionais, tem estratégias de suplementação também, fitoterápicos, que ajudam a gente a preparar o corpo para a parada da pílula. E isso é uma coisa que às vezes confunde um pouco as mulheres. As mulheres deixam a pílula, colocam o DIU de cobre e acham que a acne está sendo causada por causa do DIU. Gente, o DIU de cobre, ele não libera nenhum tipo de hormônio. O DIU de cobre não libera hormônio. É diferente do Mirena, né, e de outros dispositivos, tá? O que muitas vezes acontece é, por a mulher ter parado de usar a pílula,
a acne acaba aparecendo e ela associa com o DIU. Mas foi mais pela parada da pílula que ela parou e não preparou o corpo, tá? Do que pelo DIU. Tá certo, gente. A gente já tá ficando até muito extensa na aula. O que eu queria passar para vocês é isso, sobre essa questão dos alimentos que muitas vezes enganam a gente. Você acha que você está comendo saudável, mas muitas vezes não tá, tá? Porque você não olhou, você não se informou, você não prestou atenção na lista de ingredientes e continuou inflamando o seu intestino. Então, se você sente algum tipo de desconforto e tá com acne, gente, presta atenção na sua saúde intestinal, presta atenção se você não está consumindo ainda alimentos inflamatórios, tá? Reduz o consumo desses alimentos e eu tenho certeza que vocês vão sentir pelo menos uma melhora na saúde de vocês, no intestino. E se for o gatilho, rapidinho vocês vão ter melhora também, tá? Rapidinho vocês já vão perceber essa melhora na pele de vocês. Combinado, gente? Gente, ó, tá acabando essa primeira semana. Amanhã tem mais uma live. Na outra semana, a gente também tem uma semana inteira de live, semana inteira de conteúdo, de segunda a sexta, às 8 horas da noite, para depois, no dia 3 de abril, a gente começar a nossa semana do controle da acne, onde vocês vão ter acesso a 3 aulas mais profundas, né, com conteúdo mais denso. Por isso que a gente faz essa semana de aquecimento, uma semana preparatória, para vocês começarem a ficar mais por dentro, né, da alimentação, do impacto que a alimentação tem na nossa pele, das formas que a gente pode ter, das opções que a gente tem, na verdade, para cuidar da pele que não são medicamentosas, que a gente não precisa disso, não precisa passar por isso, não precisa sofrer com esses efeitos colaterais que muitas vezes a gente tem com o uso dos medicamentos, tá? Então, tudo isso vocês vão aprender lá na semana do controle da acne. Todas essas estratégias, tá? Todo passo a passo, tudo que vocês precisam fazer para cuidar melhor da saúde intestinal de vocês, para eliminar todo esse excesso de medicamentos que a gente tem acumulado, tá? Então, se você não se cadastrou, clica no link que está lá na minha bio, se inscreve, participa, deixa aqui depois para mim, quando essa live entrar aqui no ar, que ela vai ficar salva, coloca para mim o que você aprendeu hoje, o que foi a mudança de chave para você, e se você quiser participar lá da nossa comunidade exclusiva e você não entrou ainda, pede aqui para mim que eu te mando o link também, tá bom? Mas coloca aqui para mim que eu quero saber o que foi que eu te ajudei, o que foi a virada de chave para você nessa live, tá? Que eu vou gostar bastante de ler, tá bom? A gente se vê então amanhã, gente, 8 horas da noite, tá? A gente vai falar aí sobre um assunto bem controverso, tá? E aí a gente entra mais a fundo no papel da lei dos alimentos inflamatórios que podem causar acne, tá bom? Ó, gente, uma ótima noite. Muito obrigada pela presença, muito obrigada por estar aqui de novo e a gente se vê amanhã às 8 horas.